Então, pessoal, boa noite, né? Vamos dar sequência, né, ao nosso curso de Direito Penal, ainda dentro da teoria geral da pena. Nós vamos estudar hoje os efeitos da condenação, ok? Então, vamos lá, nosso primeiro slide aqui, ó, sem demora. Efeitos da condenação, pessoal, é o título da matéria de hoje, tá? O principal efeito da sentença penal condenatória é, sem dúvida, a submissão do condenado à execução forçada da sanção imposta. Ok? Deixa eu só verificar um negócio aqui na minha câmera, para ver se está certinho. Espera aí um minuto. Até desfazer aqui o... Ah, não, tá certo. Vamos lá, voltar para a tela cheia. Prontinho. Então, pessoal, o principal efeito da sentença penal condenatória, é claro, né, pessoal, é a execução da pena, né? É a execução forçada, é a execução forçada da sanção imposta. Poxa, qual é o principal efeito da sentença penal? A pena, propriamente dita, a execução daquela pena, ou daquela medida de segurança, né, se for o caso. Ou seja, a sanção penal que foi imposta naquela sentença penal condenatória. Lembrando que a sanção é um gênero que dá origem a duas espécies, né? A pena e a medida de segurança. Medida de segurança que é válida para os inimputáveis, né? Os sujeitos que não possuem responsabilização penal, não são passíveis de responsabilização penal. Então, esse é o principal efeito da sentença, a execução forçada da pena. Entretanto, a condenação possui outras consequências que atingem a pessoa do condenado, como, por exemplo, a reincidência, como, por exemplo, a interrupção do prazo prescricional do crime praticado, tá? Pessoal, me dá um minuto aqui, que eu vou colocar um carregador aqui, que a bateria do notebook está querendo acabar. Espera aí só um minutinho. À vontade. Prontinho. A bateria do notebook estava querendo acabar. Não tinha visto que estava descarregado. Mas vamos lá. A interrupção do prazo prescricional é um outro efeito, né, da condenação. O que mais? Tornar certa a obrigação de reparar o dano. Então, a obrigação de reparar o dano, né, vou até anotar direitinho aqui, ó, a obrigação de reparar o dano é mais um efeito da condenação, podendo, inclusive, fazer com que o sentenciado venha a perder o cargo, olha lá. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo também é um efeito da condenação penal, ok? Então, olha só, os efeitos penais são divididos em principais, tá? E o principal a gente acabou de ver aqui, ó, é a imposição da sanção penal e a sua execução forçada, e os efeitos penais secundários, né? Obviamente, olha lá, uma sentença penal transitada em julgado vai trazer o quê? Reincidência, olha lá, reincidência, vai trazer os maus antecedentes, né? Que são condições desfavoráveis do agente ali no momento de uma dosimetria, por exemplo, da pena, de um segundo crime praticado, né?
que mais? A conversão das penas restritivas de direitos, né? A interrupção do prazo prescricional, a revogação do sursis e do livramento condicional, tudo isso são efeitos penais, né? Ao sujeito é condenado, ele está cumprindo uma pena, e de repente é condenado novamente, né, em um outro crime, que eventualmente ali estava sendo processado no mesmo momento em que ele cumpriu uma outra pena. Automaticamente, ó, quando ele é condenado, obviamente quando transita em julgado a condenação, né, o livramento condicional dele, bau, tchau, tchau, livramento condicional. Se ele tiver no sursis, a suspensão condicional da pena, essa também é revogada. A condenação penal, ela revoga o sursis, ela revoga a suspensão condicional da pena, ela revoga o livramento condicional, tá? Então, são efeitos penais secundários. Os primários, né, os principais, obviamente, ou melhor, o principal é a execução da pena. Se é privativo de liberdade, vai para a cadeia, cumprir pena. Se é restritivo de direitos, vai cumprir as penas alternativas. Se é pena de multa, tem que pagar, né? E os efeitos secundários são esses todos aí que eu mencionei, né? Maus antecedentes, a incidência, conversão das penas restritivas de direitos, né? Se o sujeito está cumprindo penas restritivas de direitos e eventualmente venha a ser condenado a uma pena privativa de liberdade, acabou a pena restritiva de direitos dele. Ela é convertida em privativo de liberdade, ele vai sofrer toda a execução dos dois crimes, né, dentro do cárcere, se a pena, obviamente, for em regime fechado, né? Pode ser em regime semiaberto ou até aberto, mas é a pena privativa de liberdade, tá? E, além dos efeitos penais, pessoal, nós temos os efeitos extrapenais, tá? Os efeitos extrapenais, que também são repartidos em dois grupos, os efeitos extrapenais genéricos e os efeitos extrapenais específicos, tá? Vamos lá. Efeitos extrapenais genéricos. O artigo 91 do Código Penal que traz esses efeitos extrapenais genéricos, tá? O artigo 91 do Código Penal. E quais são esses efeitos extrapenais genéricos, né? O primeiro deles, tornar certa a obrigação de indenizar. Então, a obrigação de indenizar quem? A vítima, é um efeito da condenação, é um efeito extrapenal genérico, tá? Ele não é específico, é um efeito extrapenal genérico. Que mais? O confisco, né, dos instrumentos e produtos do crime, está no inciso 2 do mesmo artigo 91 do Código Penal, né, relaciona os bens que devem ser perdidos como efeito da condenação, né? Então, por exemplo, o sujeito praticou um crime violento, por exemplo, um crime de roubo, né, utilizando um carro, um veículo que era dele mesmo. Não era produto de roubo ou de furto, era um veículo dele. E aí ele foi preso, processado e condenado. Esse veículo utilizado na prática criminosa, ele pode ser confiscado pelo Estado, tá? E ele vai ser confiscado e perdido para a União. Esse bem vai para a União, tá? É um efeito genérico da condenação, é um efeito extrapenal genérico da condenação, tá? Olha lá. São efeitos da condenação: a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Obviamente, se esse bem é de uma vítima, por exemplo, ou um terceiro de boa-fé que não tem nada a ver, né? Alguém que emprestou o carro achando que o indivíduo ia na padaria comprar pão, mas ele usou o veículo para cometer um assalto, né? Esse veículo é restituído. Ressalvado essas hipóteses, né? Aqueles produtos utilizados, né, para cometer, ou produtos não, né, aqueles instrumentos utilizados para cometer o crime, eles serão perdidos em benefício da União. São efeitos extrapenais genéricos, tá? Ah lá, o que é perdido? Os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, armas, por exemplo, são perdidas, né, em favor da União. E do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, tá?
Então, com a prática do fato criminoso, um estelionato, por exemplo, ele acaba comprando aí imóveis. Esses imóveis serão agregados ao patrimônio da União, tá? O criminoso vai perder esses bens, tá joia? São todos efeitos extrapenais genéricos. É o parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então, olha só, poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando esses produtos não forem encontrados ou quando eles se localizarem no exterior. Então, o sujeito furtou ou roubou um automóvel de determinada vítima. A vítima tem direito de ser ressarcida deste automóvel? Claro que tem, né? Mas vamos supor que esse automóvel se perdeu, não se sabe onde ele está, ele foi desmanchado, por exemplo, e as peças vendidas, ou ele foi para o exterior. Nesse caso, pode a vítima, ou até mesmo o Ministério Público, né, representando na denúncia como órgão acusatório, né, solicitar a perda de bens ou valores que serão equivalentes a esse automóvel que ele perdeu, tá? Para ele ser ressarcido. Ah, então tem ressarcimento, né? No processo penal também, professor? Tem também. Não é só no processo civil, não. No processo penal também. Tá joia? Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas securatórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Então, essa legislação processual, via de regra, é o Código de Processo Penal, né? Mas tem algumas legislações também que são especiais em face de determinados crimes, né? Por exemplo, a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, né? Possui o seu rito próprio, seu rito especial próprio, tá? Mas não foge muito disso não, tá? Via de regra, Código de Processo Penal. Lá existem medidas assecuratórias, né, para evitar que os bens sejam deteriorados pelo autor do crime. Então, uma medida de sequestro, por exemplo, uma medida de hipoteca, por exemplo, né, são medidas aí que podem ser utilizadas no plano processual penal para que essa perda possa se efetivar, né, no momento futuro, ok? Ah lá, gente, efeitos da condenação, né? A gente tem uma sentença condenatória transitada em julgado, ok? E aí nós temos os efeitos principais, ou melhor, o efeito principal, né? O efeito principal é qual? A imposição, o efeito penal principal é a imposição de pena. Essa pena pode ser privativa de liberdade, uma pena de multa e uma pena também de medida de segurança, ok? Temos também os efeitos penais secundários, né? A reincidência, maus antecedentes, não está aqui no quadro não, mas a gente tem. E temos também os efeitos secundários da sentença, né? Penais ou extrapenais, ok? Penais, aqui são os efeitos, né? Os efeitos secundários penais é justamente a reincidência, maus antecedentes, né? A interrupção do prazo prescricional, a revogação da liberdade provisória, a revogação do sursis, ok? E temos os efeitos extrapenais, os genéricos, que a gente acabou de ver, e os específicos que estão no artigo 92 do Código Penal, tá? Esse quadrinho é só para ajudar no trabalho aí de memorização. E temos algumas informações importantes que foram adicionadas com a Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como Lei do Pacote Anticrime, tá? Vamos lá, artigo 91A da Lei do Pacote Anticrime, olha só. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, ó, pena máxima superior a 6 anos de reclusão, tem que ser reclusão, não pode ser detenção não. Poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença, olha só, a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Então, apura-se, né, que o sujeito ganha lá, tem um rendimento aí de R$5.000 por mês.
com o trabalho lícito dele. Então, ele ganha R$5.000 por mês. E aí tem um patrimônio absolutamente desproporcional com aquilo que ele ganha, né, com os rendimentos dele. O que o Ministério Público pode fazer? Ele pode solicitar o confisco dessa diferença. Tudo aquilo que não está nos horizontes, né, dos rendimentos habituais dele, aquilo que está declarado no imposto de renda, a diferença do que ele tem para isso, porque alguma coisa ele vai ter, né? Ele ganha lá R$5.000 por mês, né? Declara imposto de renda. Essa diferença aí pode ser o quê? Perdida em favor da União como produto ou proveito do crime, tá? Então, o sujeito lá teria um patrimônio de 200 mil. Era o que era razoável com as declarações de imposto de renda dele e com os rendimentos habituais mensais dele. Mas ele tem um patrimônio de 1 milhão. Logo, esses R$800.000 que são a diferença, tá? Isso aqui, ok, ele deveria ter. Isso aqui é razoável que ele tivesse, mas ele tem isso. A diferença é R$800.000. Esses R$800.000 podem ser perdidos em favor da União, tá? Mas lembrando, tá? No caso de crimes em que a pena máxima seja superior a 6 anos. Se a pena máxima for inferior a 6 anos, por exemplo, o furto, né, que tem uma pena máxima, o furto simples, tem uma pena máxima de 4 anos, ele não se enquadra aqui neste artigo, tá? E lembrando que tem que ser reclusão também, não pode ser detenção. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente, e também os bens transferidos a terceiros, né, a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Então, olha só, o sujeito está em atividade criminal e doa carros, bens imóveis, ou então passa por um preço irrisório. Claro que isso é fraude processual, pessoal. Claro que isso está sendo transmitido a um laranja, né, com a clara e nítida, com o claro e nítido objetivo de burlar a legislação, para que menos bens dele sejam perdidos em favor da União, né? Então, o sujeito está lá, poxa, doando imóveis, ainda mais se for para familiares e amigos, né? Pior ainda. Então, esses bens também são considerados como se fossem do indivíduo, tá? Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Claro, né, gente? Isso aqui é o direito ao contraditório e ampla defesa. É um princípio constitucional. Não precisava nem ter sido mencionado aqui no parágrafo 2º, mas o legislador quis ser mais cauteloso e colocou, né, a redação aí no parágrafo 2º. Mas é claro que ele tem o direito de se defender e falar que aquele bem, na verdade, é lícito, né? A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público. Então, quem requer isso é o Ministério Público, tá? Por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. E ele precisa indicar essa diferença apurada, não é simplesmente falar de forma genérica e vazia, né, de conteúdo. Tem que ser fundamentado, né? Tudo tem que ser fundamentado. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, o juiz vai declarar essa diferença e vai especificar quais bens, né, serão perdidos. A casa de matrícula tal, localizada no endereço tal, na cidade tal, estado tal. É assim, tudo específico. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias, então estou falando de instrumentos utilizados por organizações criminosas e milícias, tá? Deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes, tá? Isso com relação aos
instrumentos, tá, gente? Mais uma vez, utilizados para a prática de crimes relativos, né, a organizações criminosas ou milícias. Perfeito? E os efeitos extrapenais específicos? A gente estudou os efeitos extrapenais genéricos, logo na sequência a gente veio com o artigo 91A, né, inserido pela lei do pacote anticrimes, e aí a gente tem que terminar o raciocínio aqui com os efeitos extrapenais específicos, tá? Que estão lá no artigo 92 do Código Penal. Eles não são automáticos, tá? Não são efeitos automáticos da sentença, eles precisam ser declarados pelo juiz. O juiz, na sentença penal condenatória, de forma motivada, precisa declarar esses efeitos extrapenais específicos, tá? Tem apenas caráter preventivo, esses efeitos, assegurando a eficácia da reprimenda principal e prevenindo também a reincidência, né? Ou seja, prevenindo que o condenado cometa uma nova infração penal, tá? Então, vamos lá, resumindo tudo que eu falei até agora, né? A gente está falando de efeitos da condenação, e eles são divididos em efeitos penais e efeitos extrapenais. Os efeitos penais, que a gente falou lá no início da aula, né? Nós temos os efeitos penais primários, né? E quais são os efeitos penais primários? Obviamente, é o cumprimento da pena, seja ela privativo de liberdade, restritivo de direitos ou de multa, né? Esse é o efeito principal da pena, é o efeito primário. E o efeito secundário, ou os efeitos secundários, né, penais? A reincidência. A partir do momento que a gente tem uma sentença penal transitada em julgado, o sujeito passa a ser reincidente. E quando acaba a reincidência dele, né, 5 anos após o cumprimento da pena, ele passa a ser, ou melhor, ele deixa de ser reincidente e passa a ter maus antecedentes, né, que é um outro efeito penal secundário, né? A revogação do sursis, que é a suspensão condicional da pena, a revogação do livramento condicional, a interrupção do prazo prescricional, né? Lembrando que a gente tem a prescrição executória também, né? Após a sentença penal transitada em julgado. Então, são vários efeitos penais, né? Só que secundários. E temos também os efeitos extrapenais genéricos, que são automáticos, tá? Estão no artigo 91 do Código Penal, e lembrando também dos efeitos específicos não automáticos, né? Artigo 92 do Código Penal e também o artigo 91A, que está mais para cá do que para lá, tá? Vou até pôr um X aqui, está mais para cá do que para lá. É um meio termo, é um efeito extrapenal, aquele que a gente chama de sui generis, né? Não está nem aqui nem ali, mas está mais para cá para o artigo 92, beleza? Vamos lá. Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. É um efeito extrapenal específico, tá? O inciso 1º do artigo 92 anuncia efeitos de condenação de natureza administrativa, tá? São eles a perda de cargo, de função. Tem um microfone aberto aí, por gentileza, vamos fechar, gente? Tá atrapalhando aqui? Teria condições? Não sei aonde aí, mas está atrapalhando um pouco. Vamos lá. Efeitos administrativos, né, da condenação, são todos esses, ó, perda de cargo, função pública e política, né? Política é a perda de mandato eletivo, tá? Então, vamos lá. Efeitos administrativos da condenação. Abrangem os crimes praticados por servidores ocupantes de cargo público ou que desempenham função pública, variando seus pressupostos de acordo com a espécie de crimes praticados pelo agente, tá? Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, é imprescindível a aplicação de pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. Então, tem que ser uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano, tá? Já em se tratando de crime comum, a pena aplicada deve ser privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Ok? Aqui são os efeitos administrativos, tá? Aí a gente tem também os efeitos políticos da condenação. Com o advento da Constituição Federal de 88, no seu artigo 15, inciso 3º, a perda do mandato eletivo já não mais segue somente as regras do Código Penal, tá? Sendo consequência de toda e qualquer condenação criminal transitada em julgado, mesmo que não declarado expressamente na sentença. Então, a suspensão dos efeitos políticos, pessoal,
ela não se dá apenas no caso previsto aqui no artigo 92, né? Que menciona especificamente aí a perda de mandato eletivo. Não, a suspensão ou até perda de direitos políticos, no caso, né, de uma perda de mandato, a gente tem uma perda de parte dos direitos políticos, né? Mas enquanto o sujeito cumpre pena, a gente fala tecnicamente em suspensão dos direitos políticos. Depois, quando acaba a condenação, o preso volta a ter os seus direitos políticos, ok? Então, hoje, com a Constituição Federal de 88, a gente tem que tomar cuidado aí com o artigo 92, por quê? Porque prevalece, obviamente, o texto constitucional. Qualquer pessoa, né, que seja condenada com uma pena, né, obviamente transitada em julgado, os seus direitos políticos ficam suspensos, independentemente do que diz o Código Penal, tá? B, incapacidade para o exercício do pátrio poder, né? Que hoje a gente tem que mencionar poder familiar e não pátrio poder, né? Pátrio poder é uma palavra antiga, a gente tem que fazer uma reinterpretação de acordo com o novo ordenamento jurídico de 1988, né? Com a nova Constituição Federal. A gente fala em poder familiar, porque pai e mãe também compõem poder familiar, tá? Então, no exercício do poder familiar, tutela ou curatela. E por isso que a gente fala efeitos extrapenais específicos, né, gente? Quando que a gente vai ter esse efeito? Nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão cometido contra filho, tutelado ou curatelado, né? Então, se você pratica lá um homicídio contra uma pessoa que você nem não conhece, não faz a menor ideia, você simplesmente mata aquela pessoa, ou até conhece, mas ela não tem nenhum vínculo com você, tá? Não tem nada a ver aqui esse efeito extrapenal específico. Não. Isso é quando o crime é cometido contra filho, tutelado ou curatelado, tá? Pressupõe o agente condenado definitivamente por crime doloso, punido com reclusão, tá? Não importa a quantidade de reclusão, mas tem que ser reclusão, não pode ser detenção. Praticado contra filho, contra tutelado ou contra curatelado, tá? Inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como um meio para a prática de crime doloso. Ah lá, os requisitos dessa consequência. A condenação definitiva por crime doloso e o veículo tem que ser utilizado como um instrumento do crime, tá? Mas olha a observação, né? Nota-se que a inabilitação não se restringe aos veículos automotores, alcançando também embarcações e aeronaves. Por quê? Inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. O artigo não mencionou veículo automotor. Então, entra aí embarcações e aeronaves também. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar, né, na aula de hoje. E agora eu vou fechar a nossa tela e abrir para as nossas dúvidas, ok, pessoal? Para quem estiver só assistindo, vai meu muito obrigado.